Boa noite a todos. Que a paz de Jesus vos ampare nesta noite e que nós, reunidos aqui em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso divino Mestre e Governador dessa terra, queremos convidá-los para fazer a nossa prece, dando início à nossa reunião de hoje. Senhor da vida, nós te agradecemos por uma vez mais aqui estarmos. Que a sua misericórdia se estenda a cada um, encarnados, desencarnados, para que possamos nesta noite aprender um pouco mais, raciocinando e pensando nos ensinamentos de nosso Mestre Jesus, que veio a esta terra bendita para ensinar o seu amor. Nesta hora, queremos pedir a proteção necessária para que possamos trazer as informações adequadas, as informações que sejam úteis e possam ajudar nas decisões dos nossos irmãos. Ao nosso venerando Dr. Bezerra de Menezes, os nossos agradecimentos e a toda a espiritualidade que nos amparam para que possamos ter o resultado necessário para cada um de nós. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre os convites de Jesus. São inúmeros os convites que Jesus tem feito para todos nós desse planeta Terra. Quando nós estávamos em outra localidade, em outros inumeráveis planetas que são habitados no universo, e que quando olhamos à noite e vemos qualquer pontinho, porque tem muitos pontinhos que nós não enxergamos, mas qualquer ponto que nós olharmos para o céu, saibamos que lá existem humanidades. E as humanidades, elas são iguais em todos os lugares. Porque Deus, sendo a suprema inteligência, Ele não faz duas coisas boas. Ele faz a melhor sempre. Então, a melhor forma de fazer com que os filhos cresçam, Deus aplica nas suas moradas. Por isso que Jesus falou, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos diria, vou preparar-vos lugar. Então, isso traz para nós da doutrina espírita, já temos as informações espirituais, de que realmente, e sabemos de onde nós viemos. Grandes levas estão vindo e indo neste momento, em que alguns que não conseguiram alcançar o nível que a Terra alcançou da evolução, vão para outros planetas semelhantes, e outros para cá estão vindo. Então esses convites são muito grandes. Quando foi para vir para cá uma grande leva de pessoas, que era da ordem de mais de 52 milhões de pessoas que vieram de capelas, espíritos altamente endividados, lá, quando eles ainda não estavam decididos quem que viria para cá, nesse planeta Capela, Jesus estava lá, convidando eles. Olha, estou recebido de nosso Pai um planeta azul, muito bonito, que tem muita alegria em vos receber. E eu gostaria muito, se o Pai decidir que vocês devem ir para lá, eu ficarei muito feliz em recebê-los. Ele falava para os capelinos, aqueles que estavam encarnados, tinham uma marca de número no braço, porque à medida que o planeta foi evoluindo, as pessoas iam aparecendo nos seus braços aquela marca. E um certo dia estava lá um grande geneticista do planeta, que ele não se incomodava em fazer aborto, ele não tinha o menor respeito pela vida. Ele e a sua esposa, também uma médica geneticista, lá estavam, ela fazendo alguma coisa e ele sentado na sacada do seu prédio imenso lá naquele planeta. Ela era filha de um dos diretores daquele planeta, que já estava com a decisão que lá permaneceria. Então seu marido, passando a mão no braço, dizia: querida, eu acho que está próximo o dia em que nós embarcaremos, porque eu vejo que esse sinal no meu braço já está ficando cada vez mais alto. Por isso que daí nós temos aquela ideia que trouxeram para a Terra e que é falsa, a história da marca da besta. Isso não existe. Então, lá Jesus estava, ele se apresentou no alto do monte, uma região muito escura, onde estavam grande parte dos espíritos
Inclusive, esse espírito que hoje aqui na Terra, ele é conhecido como o dragão número 1, ou Satanás, o nome que vocês querem dar. Ninguém é criado para a eternidade. Muitas religiões dizem que Satanás é eterno, que foi um anjo decaído, o anjo mais bonito que tinha no espaço, no universo, e que ele começou a competir com Deus e desejou vir querer dominar mais que Deus. Aí ele decaiu e passou a ser eternamente anjo do mal. Negativo. Nenhuma pessoa é eternamente mal. Ele é mal até o dia que ele decida, cansado de sofrer, como nós exporemos hoje nessa palestra, as informações. Então, à medida que o Espírito queira, esse nosso irmão, que é o número 1 que controla a maldade na Terra, ele veio nessa leva, há milhares de anos, veio para cá, para quê? Alta ciência, nada de amor. Jesus, ciência e amor, sabedoria e bondade. Esse verá Deus. Jesus vê Deus. Então, esse irmão veio para cá para desenvolver a Terra, trazer tecnologia, moradias, prédios, evolução científica, para ele aprender com Jesus o que é o amor. Em 71 foi feita uma pergunta para o Chico Xavier, naquele programa Pinga Fogo. Perguntaram: Chico, o que o senhor diz-nos a respeito da evolução tecnológica? Ele falou: a humanidade tem sido eficiente no aprender as tecnologias da informática, da eletrônica. Naquele tempo falava-se muito em eletrônica, mas nós não temos tido a capacidade de aprender o amor do Cristo. Se nós tivéssemos aprendido o amor de Cristo, nós não fazíamos guerra. Quando Jesus colou a orelha de Malco, aquele soldado dos judeus que o Pedro cortou com a sua espada, ele falou: Pedro, guarde a sua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Naquele momento, Jesus então deixou patente que não deveríamos fazer a guerra entre os nossos irmãos. Então, esses convites que Jesus tem sido feito, aí quando aquela leva de espíritos vieram para cá, tristes, deixaram suas paixões, seus amores para lá, e estavam na beira de um grande mar, muito bonito, e aí o Cristo novamente foi falar com eles. Se apresentou o Cristo naquela beira de mar, quando eles já estavam aqui em espírito, para preparar suas futuras reencarnações aqui na Terra. Jesus mais uma vez vai falar. Podem buscar isso no livro Há 2000 anos, onde vocês choram em ouvir o Cristo falar de que eles são muito, que nós somos bem-vindos e que ele esperava muito de nós. Então não tem faltado convites de Jesus. E ele deixa patente: vinde a mim todos vós que andais em sofrimento, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. E aprendei de mim, que sou manso e que tenho o coração limpo, e sentireis repouso para as vossas almas. Vejam só, quem de nós na terra não sofre? Quem não sofre? E por que nós não vamos a ele? Se ele: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas tem uma condição. Você tem então que o jugo são as leis. Então, uma condição para sair desse sofrimento. As leis, aquela que os médicos, o médico fundador da medicina na Terra, ele perguntava assim: você está disposto a deixar para trás tudo aquilo que te fez doente? Aí o paciente então pensava: bom, eu estou aqui com problema de pulmão, fumo. Estou aqui com problema de alcoolismo, problema. Estou aqui com problema de dependência química. Não estou disposto. Então o senhor vai embora e volte no dia que o senhor estiver disposto a deixar. Dr. Bezerra pergunta para cada um, nos milhares de vidrinhos que tem: você está disposto a deixar para trás os seus vícios para que eu possa lhe tratar? Aí quem aceita? De 50, 48 aceitam. De 50, 2 aceitam. 48 não aceitam. Volta o vidrinho e fica colocado. Igual quando foi perguntado aqui, numa ocasião, numa reunião, perguntamos a professores que dão aula para as crianças: vocês estão dispostos a deixarem o vício da carne, que é muito prejudicial? O irmão Edson, o diretor desse hospital, falou para eles assim: eu estou disposto a
atendê-los pessoalmente. Se vocês quiserem deixar este vício, eu vos atenderei pessoalmente, um por um. Eu me comprometo. E aí eu então queria ouvir a palavra de cada um, perguntando para cada um. Você, um professor falava, não estou disposto a mudar meus hábitos alimentares. E assim todos perguntaram e todos foram embora, porque não quiseram mudar, entendeu? O doutor Edson falou, eu cuido de vocês. Não quiseram. Isso depois de anos de luta. Então são convites de Deus, convites de Jesus. Por que eu falo convite de Deus? Porque o Cristo falou, eu sou o verbo do Pai. Quando ele, aos 17 anos, ele falou, a partir de agora, quando ele apresentou a primeira vez as bem-aventuranças no Monte Sinai, ele falou, a partir desse momento, não serei eu mais quem fala, mas o Pai quem falará por mim. Então ele era médium de Deus, ele recebia os pensamentos de Deus e trazia para todos nós. Aí ele fala, bem-aventurados que têm o coração limpo, porque verão a Deus. Quando é que veremos a Deus? Resposta da espiritualidade. No dia que fores dotado de toda a sabedoria e de toda a bondade. Aí vereis Deus e sabereis Deus. Esse todo é relativo, nunca poderá ser superior a Deus, porque Deus é o ápice, ninguém será superior a Ele. Então, enquanto nós não tivermos esses conhecimentos, nós não poderemos ver a Deus. Escutamos esses dias, nosso irmão Eurípides falou que o filho só vai poder ver Deus depois que ele enxergar toda a criação de Deus, do seu pai. Quando ele conhecer todas a criação do seu pai, ele poderá então chegar até Deus. Entenderam? Então os convites de Jesus é esse. Tem a lei, ele fala, o fardo nunca será leve. Por quê? Porque ninguém recebe uma dívida maior do que ele possa pagar. Vocês sabem o que quer dizer perdão em hebraico? Perdão que todo mundo propaga, que perdoou está quitado. As religiões dizem, perdoe que você está salvo, vai para o céu. Pode ter cometido muitos crimes, mas você perdoou, você está salvo. Sim, é um grande começo. Você perdoou, você então passa a ter arrependimento e passa a querer recuperar o passado e passa a ter consciência de como você vai pagar. Quem você roubou, devolver. Quem você traiu, recuperar. Quem você derrubou, você levantar. Então é esse o trabalho a ser feito. Então perdão em hebraico nada mais é do que deixar para depois. Então você deixa para depois, para você pagar quando você puder. Então daí você vai pagar como? Você transviou alguém, você vai receber como filha, como filho, como pai, como irmão, né? Aonde você vai cuidar daqueles que você transviou. É o perdão, é deixar para depois. Mas o que as pessoas querem no dia de hoje? Elas querem imediatismo. Elas querem que perdoou e vai para o céu. E acabou a história. Não, nós temos que resgatar os nossos crimes. Nós temos que pagar tudo aquilo que nós fizemos de errado. Um governante que pega a verba e não faz o esgoto, amanhã ele vai renascer numa família aonde ele vai morar em cima de um esgoto, aonde ele vai aprender o que é ter o mau cheiro, o que é ver aquele monte de rato, monte de sofrimento que tem lá. Aquele que fala que vende água e não entrega água, vai também a mesma coisa, nascer num lugar seco, aonde ele vai ter a necessidade. Ele vai implorar a Deus uma oportunidade de reencarnar nessas localidades. Então, quando Jesus fala, eu sou manso, o que é manso? Quando a gente fala um animal manso, um cavalo manso, é aquele que você pode montar, aquele que você fala, vamos, o cavalo vai, trabalha no arado, é um animal manso, um gato manso, um cachorro manso, um cavalo manso, uma vaca mansa. Então ele fala, eu sou manso, porque os mansos e pacíficos herdarão a terra. Porque vai chegar um momento que a terra não poderá mais ter gente violenta aqui. E aí então só ficarão os mansos e pacíficos. Bem-aventurados, mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que tenham o coração limpo, porque verão a Deus. Veja, a última fase nossa é nós limpar o nosso coração. Quando nós atendemos os espíritos de pessoas que já morreram,
e que são trazidas para cá nos resgates, eles têm o coração travado, fechado. Porque quando morreu o seu corpo, o coração parou de bater, né? Ele fica ligado àquele corpo material dele pela lembrança, embora o corpo já tenha apodrecido. Mas ele tem a formação do seu corpo e ele vê o seu coração uma mancha negra, se ele foi um espírito mau, grossa. Ali vai estar o sangue que coagulou e mais todas as mágoas estão nesse vórtice cardíaco. Aí nós trabalhamos, quando ele aceita, o senhor aceita que Jesus coloque remédio verde no seu coração? Sim, eu aceito. Naquele momento, então, ele está querendo o quê? Resgatar o seu passado. Ele está querendo ele está começando a se arrepender. Aí eu digo, então agora você olhe bem para o teu coração, e às vezes ele tem até medo de olhar. Olhe bem para o teu coração e nós vamos pedir a Jesus para que entre o remédio verde para modificar. Aí entra o remédio verde e vai mexendo com o coração. O coração dele começa a bater, que daí o coração espiritual dele nunca parou de bater, mas só que foi fechado. Já vimos casos, por exemplo, que eles precisavam bater como com uma marreta para quebrar aquela capa de tipo de pedra de bronze que foi colocada em volta do coração. Pessoas que não querem aceitar nenhum sentimento. Aí então, aquelas lá, pedaço de pedra do coração quebra tudo e o coração começa a bater. Ele começa a sentir a emoção. Começa então a se modificar. São os convites que Jesus tem feito. Nós vamos mostrar para vocês, nós temos aqui na nossa casa a bênção do nosso mentor ser o Dr. Bezerra de Menezes, que ele nada mais é que o Dr. Lucas, que depois se transformou em São Lucas, do Atos dos Apóstolos, no livro sagrado da Bíblia, e também no livro Lucas. Olha o que o nosso querido Dr. Bezerra, o Lucas na época, ele colheu sobre o momento, 3 dias depois que o Cristo foi crucificado. Ele diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que todo mundo sabia. Que coisas? Perguntou Jesus. Perguntou ele: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, que era o Caifás, e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando.
Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimado o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Então, quando Jesus estava com Cleopas e o seu companheiro, ele não tinha mais as feridas. E Jesus, então, não ressuscitou da maneira como o pessoal entende, que é voltar ao mesmo corpo. Jesus, então, desmaterializou aquele corpo lá no sepulcro que pertencia a José de Arimateia e voltou a ser, tornou-se o Espírito com o perispírito que poderia se materializar, a ponto de ficar 40 dias junto com os 500 da Galileia, cumprimentando, abraçando, beijando, andando junto, falando com aquele corpo espiritual. Aí quando ele precisava, ele sumia, porque era normal, ele sumia até quando estava reencarnado. Jesus não andava, ele flutuava. É tanto que quando ele chegou no dia de Ramos, ele desceu para Jerusalém, montado num burrinho de 90 dias, ele um homem de 1,80 m, quase 2 metros, o protótipo do corpo o masculino do futuro, ele flutuou com o burrinho, com o jumentinho, foi lá, pegou o jumentinho da mãe e flutuava. Ora, um jumentinho de 3 meses jamais aguentaria um homem com aquele peso. Então Jesus flutuava. A Marta falou: nossa, eu vejo que ele pisa a grama curva, mas não amassa. Ele pisava as pedras, rolava embaixo dos pés dele, mas ele flutuava. Jesus era assim, e tinha uma capacidade de falar para as pessoas a distância de no máximo 2 metros. Toda a multidão, eu sempre queria saber, como que Jesus falava para uma multidão de 10, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas no alto de um morro e todo mundo escutava? É porque ele tinha essa capacidade. Quando ele estava falando, é como se você estivesse na frente dele. Então, vamos encontrar o Cristo novamente dizendo: mas vocês não acreditam em tudo que foi explicado desde Moisés, que o Cordeiro de Deus viria para ser imolado e que ele daria a outra face, ele daria a face do perdão? E vocês, vejam ele, mas e nós achávamos que ele era o Messias, que ia salvar Israel. Então, o Cristo Jesus, ele é esta figura de amor que governa o planeta Terra. Ele que cuida de tudo aqui nesta Terra. Então, o Cristo falou para eles: mas vocês não acreditam? E não acreditam. Hoje, em todos os templos judeus da Terra, você vai encontrar uma poltrona num púlpito dos templos, importante, uma poltrona grande, bonita, que está lá há 2022 anos, ninguém sentar, porque ela pertence para que quando voltar o Elias, ele vai sentar lá. Então, quando Elias sentar naquela cadeira do templo judeu, aí o Messias voltará. Mal sabe ele que o Elias é o próprio João Batista, né? Mal sabe ele que é o próprio professor que veio ensinar as crianças aqui na Terra, no nosso período, já no século XVIII. Então nós vamos verificar que falta em nós realmente a fé. O Cristo, ele explicou tudo que ele podia explicar e muita coisa nós não podíamos entender. Tinha um cidadão que nós temos a alegria de contar com a sua presença, com o seu trabalho, quando possível, aqui nessa casa. Várias psicografias ele já nos trouxe. José de Arimateia. José de Arimateia também faz parte do livro A Reencarnação de Bezerra de Menezes, que vai ser lançado nos próximos dias pelo grupo Bezerra de Menezes.
José da Arimateia é um dos que escreve um capítulo. Esse homem, ele era um grande comerciante de Jerusalém. Ele tinha frotas de navio próprio, ele tinha comércio com o mundo inteiro. Ele tinha, da parte do imperador, os contratos para ele comercializar ouro, os minerais do Sinai. O Sinai era uma região, e ainda é hoje, uma região que produz muito mineral, muito ouro, prata, cobre, ferro. E aí esses contratos de venda pertenciam ao José da Arimateia. Ele os vendia, dava a parte que era do império e ficava com a parte que era dele. E ele voltava carregado, então os navios dele voltavam carregados de tudo, das especiarias que encontrava em todo quanto é lugar. E também trafegava levando pessoas para as viagens. Então José da Arimateia encontrou, numa dessas viagens, ele encontrou um tecido. Especialista em comércio, ele procurava novidades. Encontrou um tecido em um determinado lugar que o próprio José da Arimateia não sabia dizer do que era feito aquele tecido. Ele não sabia se era uma seda, se era um algodão. Era tão lindo, tão brilhante, tão leve, mas tão fantástico aquele tecido, que ele comprou para o seu comércio todo o estoque, que era um rolo daquele tecido, comprou todo aquele rolo e trouxe enrolado, guardado, e trouxe levou para Jerusalém. Chegando lá, ele colocou na sua loja e não expôs, e ficava pensando: para quem que eu ofereço esse tecido? Para a mulher do imperador? Para qual rei? Para o rei do Egito? Para a rainha? Não, para ela não, para ele não. E não conseguia, muito tempo, não conseguia encontrar para quem ele venderia aquele tecido que ele considerava o maior, o mais lindo que ele já encontrou, que era um espetáculo ao tecido. Aí acontece o fato, que já não vamos trabalhar hoje, da crucificação do Cristo. José da Arimateia era amigo de Pôncio Pilato, porque as mansões dele davam fundo, e eles, as mulheres, era comum um estar almoçando, abria o portãozinho dos fundos e se cruzavam. Então as famílias tinham amizade, ele com a família de Pôncio Pilato, era amigo. Ele chega para o Pôncio e fala o seguinte: diga, meu amigo, o que você precisa? Eu vim lhe pedir o documento que me dá o direito ao corpo de Jesus Cristo. Não, pelo amor de Deus, olha aí na janelinha, quantos lá fora, quantos sacerdotes, o Caifás está ali fora, ele já me mandou ofício, eles querem o corpo do Cristo, porque nós sabemos, eles não falaram para Pilatos, mas eles queriam o corpo do Cristo para jogar atrás daquele morro chamado Morro das Caveiras, onde tinha um lago, onde tinha muitos jacarés, onde eles jogavam os prisioneiros, depois que eram mortos. Eles queriam jogar o corpo do Cristo lá, para os jacarés, para que não sobrasse nada do corpo, porque acreditavam que haveria a ressurreição, porque diziam que o Cristo ia ressurgir ao terceiro dia, como de fato ele se apresentou no terceiro dia. Então eles queriam jogar para o jacaré, porque não tendo nenhum pedaço de osso, segundo a crença de muitos, você não pode ressuscitar, porque você não tem o teu corpo completo. Aí o Pilatos falou: não, meu amigo, aquele corpo ali está requisitado por todos os sacerdotes, por todas as autoridades da Judéia, eles querem aquele corpo. Eu não posso dar para você, sob pena de haver uma revolta. Aí o José da Arimateia falou, mas por que, meu amigo, mas por que você vem pedir isso para mim? Você é meu amigo, como que você vem pedir uma coisa dessa? Você sabe que eu não posso negar nada para você? Meu amigo, durante o tempo que Jesus aqui esteve, eu cheguei a ser amigo dele, mas no dia que foi feito o seu julgamento à noite, desrespeitando as leis, eu estava presente, e eu não tive coragem de levantar naquele concílio para defendê-lo. Então me sinto hoje muito envergonhado. Então eu quero pelo menos entregar o seu corpo para a sua mãe, que está lá no pé da cruz chorando. Eu quero entregar o corpo dele para os seus familiares, para que ele tenha um enterro digno, para que os familiares possam cuidar do seu corpo. Você tem certeza do que você quer? Sim, eu quero. Você sabe que você vai arrumar uma encrenca muito grande. Não importa. Eu daria para ele a minha vida, ele falou. Poxa vida,
Daí chamou o escriba, faça o documento entregando o corpo do Cristo para José de Arimateia. Aí foram lá dentro, pegaram o documento e entregaram o pergaminho. O Pilatos falou, meu amigo, pense bem, você quer mesmo cuidar disso? Sim, eu quero. Aí pegou o documento, pegou seus homens, pegou o que ele precisava e foram lá na cruz, apresentou o documento que ele tinha o direito de receber o corpo do Cristo. Foi descido o corpo do Cristo e lhe foi entregue. Aí Maria Santíssima, as outras Marias, os amigos, o João também estava lá. Os outros tinham fugido, porque infelizmente. Aí o que aconteceu? O Arimateia estava lá junto. Pegaram o corpo. José de Arimateia, muito rico, ele tinha uma tumba que foi cravada na pedra, muito grande, com uma rocha muito grande, que era o túmulo de família, que nunca tinha sido usado ainda. Ele seria usado no futuro. Aí o José de Arimateia então não teve dúvida, enquanto tiravam o corpo do Cristo e que com toda a segurança levavam para um lugar secreto, só eles, porque senão alguém poderia roubar, e estavam então arrumando o corpo do Cristo, passando remédio nas feridas, balsamizando, colocando o perfume que era normal na época que eles colocavam. Aí ele vai buscar o quê? Aquele tecido. Desde o princípio ele não teve dúvida de que o Cristo seria embalsamado, envolvido com aquele tecido, o tecido que ele nem sabia de onde que tinha surgido, que ele tinha comprado, que nenhum rei foi digno de sequer ser oferecido aquele tecido. Ele foi lá, pegou a peça de tecido e foram lá e prepararam o Cristo. É essa peça de tecido que depois foi encontrada como o santo sudário, um tecido que não se dissolveu no tempo. Entenderam? Aí quando o Cristo dissolveu o seu corpo, que ele deu ordem para que as moléculas acelerassem o processo de desintegração, só ficou o tecido. As mulheres, quando encontraram lá, encontraram o tecido somente no túmulo de nosso Mestre Jesus. José de Arimateia, por causa desse fato, foi perseguido violentamente pelo principal da igreja, que era o Caifás. Ele, na sequência, foi preso, escondido, levado para uma torre chamada Torre Antônia, que ficava muito alta, era uma torre redonda, onde a escada era feita por fora, onde então os prisioneiros mais perigosos ficavam muito escondidos lá. Então prenderam José de Arimateia, mesmo ele sendo esse milionário, porque ele tinha afrontado de ter pego o corpo de Jesus. E que daí ele tinha sumido com o corpo, porque Jesus não teria realmente se apresentado no terceiro dia, porque José de Arimateia escondeu esse corpo e pressionando, queriam que ele entregasse. Prenderam José de Arimateia, ficou 13 anos preso, ninguém sabia aonde ele estava, mas eu acredito que o Pilatos não tem essa informação, mas eu acredito que o Pilatos sabia, porque ele era o governador da Judéia, ele sabia tudo. Então o José de Arimateia ficou preso lá. Quando, nos primeiros momentos, então, que o José de Arimateia estava preso, foi visto pela cidade aquela prisão Antônia pegando fogo. Lá no alto da prisão, fogo, muito fogo. Era justamente a cela onde estava José de Arimateia, que tinha muito capim, né? Aí subiram os corpos de bombeiro da segurança, com os baldinhos na mão, correram lá para cima, subindo aquelas escadas tal, e subiram. Aí estava lá quem? Jesus. Jesus apareceu no alto daquela torre, falou com José de Arimateia: meu amigo, meu irmão, me perdoe, mas eu preciso proteger você aqui. E o melhor lugar que você vai ficar protegido para que até o momento em que eu preciso que você realize outras tarefas, você fique aqui, suporte as dificuldades e saiba que eu sempre estarei contigo. Jesus tudo iluminado, a ponto deles achar que estava pegando fogo. Quando chegaram os primeiros baldinhos de água lá em cima, não tinha nada, só estava o José de Arimateia sentado na sua caminha, as palhas sequinhas, não sabia o que era. O Cristo iluminou toda aquela torre, que toda a cidade correu para cuidar dos presos que estavam pegando fogo naquela torre. Passaram-se então 13 anos, o Pilatos foi substituído por outro governador, e este não conseguia vender nada.
Por quê? Na Inglaterra tinha contrato do José da Arimateia. Então eu tenho um contrato que quem vende minério para mim é José da Arimateia, assinado pelo imperador e pelo Pilatos, e por José da Arimateia. Então, eu não posso, a multa é muito grande, imagino, e eu não posso comprar de ninguém o minério. E aí bateram nas portas, não conseguia vender para ninguém. E ficaram se batendo todos esses anos, até que o governador descobriu então que o José da Arimateia estava naquela torre. Mandou buscar, trouxe o José da Arimateia com barba de 13 anos, coitado, fraco, magro, né? Mas resoluto, que Jesus falou, fique até o dia que eu virei buscar para que você seja liberto. Aí ele vai na presença do novo governador que estava em lugar de Pilatos. Aí o governador falou com ele aquele farrapo, né? Você é o José da Arimateia? Sim, senhor. Então eu estou precisando de que você restabeleça os contratos de venda de minérios, porque o meu imperador não tem conseguido vender para ninguém os minérios, porque os contratos lhe pertencem. Sim, senhor, não tem problema nenhum. Eu posso restabelecer esses contratos a hora que eu quiser. É só eu fazer uma visita e eu já restabelecerei. Eu tenho meus navios. Aí o governador falou, não, você não tem mais nada. Você é mais pobre do que você está aqui. Você só é isso que você está. Porque pegaram tudo. Te confiscaram todos os navios, todos os teus bens, todo o teu ouro foi para o sumo sacerdote, para o templo de Jerusalém, e foi uma parte para o teu sogro e uma parte para a sua esposa. Nunca visitaram ele, nunca sabiam. E ele então, pobre, ele ficou meio entristecido, mas lembrou que Jesus falou, tenha calma que eu estou contigo. O que queres? Perguntou o governador. Ele falou, eu quero um banho, cortar essa barba, cortar o cabelo e alimento. Aí o governador deu risada, né? Trabalhando com pensando em um monte de navios que estavam ali. Daí ele chamou o pessoal, leva ele e preparem ele, dê-lhe roupa, dê-lhe comida. Aí eles deram um banho nele, prepararam, e aí ele voltou então falar com o governador. O governador disse, não tenha preocupação quanto a navios. Você me diga quantos navios você quer, e eu lhe colocarei sobre tua guarda e responsabilidade a quantidade de navios que você precisar, tudo que você precisar, carroça, soldado, tudo que você precisar. E eu tenho já do meu imperador que ninguém te perguntará o que e quem você carrega nos seus navios. Você pode carregar até teus amigos. Então, o José da Arimateia, ao restabelecer o comércio com todos os países, com aqueles montes de navios que ele recebia sob o seu comando do Império Romano, ele passou a levar os cristãos de uma cidade para outra. Ele levou Maria Santíssima de Jerusalém para Éfeso, ele levou João. Então os seguidores de Cristo, que eram muito perseguidos, entravam nos seus navios fortaleza e pronto, ninguém perguntava, e eles iam e viam. Então tinham um meio e ele levou a palavra, o convite de Cristo foi levado com esses navios, naturalmente levando os minérios, levado os trabalhadores do Cristo, porque não pense que era meia dúzia ou 12 ou 11. Jesus liberou 500 da Galileia. Lá na Galileia ele falou para os 500, depois de 40 dias, Jesus chamado de materializado. Nós já temos comprovação na doutrina espírita, é fato científico comprovado a materialidade dos espíritos. Os espíritos podem se materializar. Então o Cristo se materializou. Desses 500 que lá ficaram 40 dias, ele chamou, você vai para a África, você vai para a Ásia Menor, você vai tal. E sobrou 70, dentre eles o Pedro, vocês vão para Jerusalém. O Pedro, mas Senhor, acabamos de ser morto lá, Senhor, agora o Senhor quer que nós voltemos para lá? E aí eles foram para Jerusalém, os 70, ficaram numa casa, e aí aconteceu o fato, aquele fenômeno que é conhecido como o dia de Pentecostes, quando espíritos então falavam com aqueles 70 tipos de espírito, não é só um Espírito Santo, saíam para a rua e ficavam falando dos acontecimentos do Cristo. 3.500 pessoas que passavam naquela região, que eram caravanas de vários países,
se converteram no cristianismo, porque eles escutavam alguém daqueles 70 falava a língua dos seus ancestrais. Era um espírito ancestral daquela caravana que falava com eles. E eles entendiam, era o papai que estava lá, era o bisavô que estava lá falando. E aí então a comunicabilidade dos espíritos. Jesus trabalhou e fez dessa forma, então, tudo colocar no seu lugar. E todo esse tempo passado, nós temos aqui na nossa casa bendita, sob o cuidado do Dr. Bezerra, José de Arimateia. Conversa conosco como se fosse assim, nosso amigo, e ele diz que assim, ó, normal. Vocês vão ver no livro a página que José de Arimateia escreve.